O tempo que o ser humano passa dormindo é o que mais consome horas da vida. São quase 24 anos em estado de sono. Isso levando em conta as 8 horas de sono diárias e a expectativa de vida no país, que segundo o IBGE é em média de 73 anos. O tema do Espaço Aberto para a Saúde de hoje é sono. Passamos um terço da nossa vida dormindo e o cérebro fica em total atividade organizando as funções vitais do organismo. As perturbações do sono podem acarretar alterações significativas no funcionamento físico, ocupacional, cognitivo e social do indivíduo, além de comprometer a qualidade de vida. Será que as pessoas conseguem ter um sono reparador e satisfatório? Durmo bem, com certeza. Olha, em parte durmo. Durmo. Dormir, eu durmo, assim, dentro das horas necessárias, de acordo com o que as pessoas dizem que são as 8 horas, né? Eu durmo bem, cara, muito bem. Eu durmo uma faixa de umas 8 horas por dia. Bom, eu sou boa de sono, então eu deito e durmo. A não ser assim, quando eu tenho um problema, uma preocupação, aí aquela noite é meio picada, eu acordo um pouco cansada. Muito bem, graças a Deus. As pessoas dormem cada vez menos e mal, e muitas vezes devido às tensões e à competitividade da vida moderna, o que reduz o tempo e a qualidade do nosso sono, que pode produzir efeitos danosos ao nosso organismo. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo em cobaias animais mostra que a exposição ao frio por 1 hora, por exemplo, produz um efeito muito benéfico para o nosso organismo, porque aumenta o sono que é restaurador, aumenta a qualidade desse sono que mais descansa. No Espaço Aberto para a Saúde de hoje, nós temos como convidados a professora doutora Liliane Teixeira, que é pesquisadora do Centro de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Fiocruz, e o assistente de pesquisa, biólogo Daniel Valente Soares dos Santos, que também trabalha no mesmo centro de estudos. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa. E, assim, para a gente começar a contextualizar, né, o nosso tema de hoje, eu queria que vocês falassem um pouco do que é o sono e qual a importância dele. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, porque não é sempre que nós podemos explicar para a população a importância do sono. Nós sabemos que muitas pessoas têm problemas de sono, né, não dorme bem ou não tem uma boa qualidade do sono ou por conta do trabalho. Então, é importante para a gente poder divulgar isso, né? Então, o sono, ele tem uma importância muito grande para nós na restauração do organismo. Então, por exemplo, ele é importante para o processo metabólico. E o que seria isso? Né? É o momento em que você consegue deixar o seu organismo livre para a produção de energia. Se recompor, né? Se recompor, né? Além disso, por exemplo, a nossa pressão, né? É necessário que a gente durma à noite e descanse para que no outro dia o seu organismo, o seu aparelho respiratório, esteja apto a trabalhar novamente. Então, durante a noite, não é que ele não trabalha, ele vai trabalhar, mas de uma forma mais lenta, mais calma. Também, então, você acaba tendo um repouso do sistema circulatório, respiratório. Que vai diminuir a pressão. Que vai diminuindo a sua pressão durante a noite. Também é muito importante dormir para a consolidação da memória. Então, todo o seu aprendizado durante o dia, você vai ter uma consolidação desse aprendizado, durante a noite. Tá? Então, é importante realmente descansar por causa, principalmente desses motivos. Para as crianças também tem um outro fator importante, que durante alguns estágios do sono, você tem uma produção maior do hormônio do crescimento. Então, também é importante descansar para que a criança cresça mesmo. Então, e que ela tenha esses estágios do sono. Então, acho que a grande importância, inicialmente, está relacionada a isso. E, Daniel, o que você pode acrescentar aí para a gente? Bom, primeiramente, obrigado. Acho que a doutora Liliane já falou muita coisa a respeito do sono, né, sobre a questão... É o período onde o seu corpo aproveita para pegar tudo aquilo que você usou durante o dia e restaurar e consolidar aquilo que você aprendeu durante o dia, como ela falou, em relação à parte da memória. Mas dizem até em relação a fases. O sono tem fases? Sim, existe uma série de fases do sono, desde o momento primário, onde você deitou até conseguir pegar no sono,
até o sono profundo, né, o terceiro estágio de sono, que é onde você realmente relaxa. Depois desse terceiro estágio, quantos estágios tem a mais? Bom, quanto às fases do sono, o sono se divide em 4 fases e a fase REM. Existe a primeira e a segunda fases, que são períodos mais leves de sono. A terceira e a quarta, que são as partes mais intensas. E você chega ao sono REM, que é onde a gente diz que é o período dos sonhos. Interessante isso. Então, é importante a gente falar, né, que essa coisa da restauração, inclusive, é um momento do sono mais profundo, da gente vai ter os sonhos, né? Mas todo mundo sonha, tem pessoas que dizem que não sonha. Bom, todo mundo passa pelo estágio REM. Daí a pessoa acordar e dizer que sonhou ou não, ou que lembra do sonho ou não, aí é mais relativo, varia de pessoa para pessoa. Eu acho que tem um envolvimento com cansaço, não é isso, professora, ou não? Não, assim, durante o sono REM, se você for acordado durante o estágio REM, aí sim você lembra do sonho. E aí você fala, eu sonhei, e conta o sonho inteiro. Agora, se passou o estágio REM, aí você não consegue ter essa lembrança. E quando você está muito cansado, também, às vezes, você vai ter todos os estágios, todas as fases, vai passar por todas elas. Mas, às vezes, o cansaço pode interferir e não te auxiliar a lembrar desse sonho. Interessante. A gente tem uma parte do programa onde a gente vai tentar agora esclarecer um pouco para a comunidade, que são as perguntas da rua, né, das pessoas que estão transeuntes na rua. E a gente tem essa primeira pergunta agora. Pode colocar aí, por favor. Eu assim, gostaria de saber se a hora que eu durmo, se é uma hora certa, né, para que eu possa ter uma boa saúde através do sono. Eu assim durmo cerca de mais ou menos 8 horas por noite. Eu queria saber também sobre o mínimo de horas, eu queria saber de quantas horas a gente tem que dormir e tal. Então, professora, 8 horas de sono, quantas horas mais ou menos são necessárias para dormir, para ter um sono bem de qualidade, assim, digamos assim? Olha, não existe um número correto de horas de sono. O ideal é que a pessoa durma o tempo suficiente para descansar, tá? Só que existem algumas diferenças individuais. Por exemplo, existem pessoas que são chamadas de grandes dormidores. Então, elas gostam de dormir 9, 10, até mais horas por dia. Como existem os pequenos dormidores, que eles gostam de dormir poucas horas. Existem pessoas que podem dormir 4 horas e se sentirem bem no dia seguinte, 4, 6 horas. E existem os intermediários, né, que é o que vai dormir de 6 a 8 horas. Tá? Além disso, tem pessoas que gostam de dormir cedo e acordar cedo. Então, são chamados matutinos. E pessoas que gostam de dormir tarde e acordar tarde, que são os vespertinos. Então, isso tudo vai influenciar em quantas horas o seu sono, você necessita de horas de sono. Tá? Então, varia muito de acordo com o estilo de vida da pessoa também e dessas características peculiares dela, né? Então, são as características individuais e as atividades sociais, que é o trabalho, o estudo. Então, às vezes, você é um vespertino, que é o que acontece com os adolescentes, né? Na adolescência, tem uma fase que depois o Daniel explica melhor, que é o atraso de fase do sono. Então, o adolescente, ele gosta de dormir mais tarde, mas aí ele tem a escola, que é de manhã, ou senão ele trabalha de manhã. E o adulto também tem isso, né? Ele quer dormir mais cedo, mas às vezes está numa faculdade, está estudando à noite e não consegue fazer isso. Isso tudo ele tem que acabar dormindo o número de horas que sobra para ele dormir. Então, isso não é o adequado. Né? Então, o difícil é isso, é a pessoa conseguir balancear isso, o quanto eu posso dormir e o quanto eu necessito. E você só consegue ter esse balanço quando você está de férias ou de folga. Que aí você realmente sabe, eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Ou não, eu gosto de dormir muito tarde, eu preciso de 10 horas de sono. Porque se você está numa rotina muito rígida, você não consegue nem descobrir, né, qual é o seu padrão de sono. E o Daniel ia acrescentar alguma coisa sobre essa parte de acadêmicos, estudantes, não é isso? Ou crianças? Sim, pois é. Então, a questão da quantidade de horas de sono também varia muito em relação à fase da vida. Crianças dormem muito, adolescentes principalmente.
Chegando na adolescência, o ideal é que se durma pelo menos 9 horas a cada noite, né? O que não se aproxima nem um pouco da realidade. Então, a questão do dia a dia, a rotina diária de cada um define muito e limita muito a condição do sono. Muita gente não se sente descansada por quê? Adolescentes, como a doutora Liliane falou, que são vespertinos, eles acabam dormindo tarde para acordar tarde. Mas devido à internet, televisão e outras coisas, ele vai dormir muito tarde, 1 hora, 2 horas da manhã, mas não pode acordar tarde porque ele precisa ir para a escola no dia seguinte. Então, essa série de fatores vão limitando o tempo disponível para sono. No caso do João, que perguntou, ele como vigilante, ele deve provavelmente trabalhar à noite, então ele tem que dormir de dia. Isso também é um problema muito sério, a relação do horário onde você vai dormir para o horário que você realmente descansa. A noite foi feita para se dormir. É interessante você falar isso também, porque você trouxe essa parte, né, falando que o João é um vigilante, e a segunda entrevistada, que é o Michel, né, o segundo entrevistado, ele é estudante, então você trouxe essa coisa que o estudante também tem esse problema, porque como a professora Liliane coloca, tem que acordar cedo. Exatamente, a questão do horário de se dormir. As pessoas têm que se conscientizar que existe um horário propício para dormir, um horário que favorece o sono, melhora o rendimento do sono. Então, não adianta somente a pessoa dormir 8 horas por noite ou 9 horas por noite. Se você dorme 8 horas por noite de dia, você não vai ter o mesmo efeito de, digamos, 7 até 6 horas de sono à noite. Eu acho importante dizer também sobre os idosos, né? Nós falamos das crianças, dos jovens e os idosos. E o que acontece nessa fase? O idoso, ele dorme poucas horas por noite, né? E por isso que o idoso está sempre reclamando, né? Ah, eu durmo mal. E por que isso? Porque nessa fase, o idoso, ele tem pouco sono REM, o que diminui a qualidade do sono dele. Então, ele dorme, mas ele não se sente descansado. Então, também, né? Então, durante a vida, a duração do sono vai diminuindo muito. A duração e os estágios. Interessante. Então, vamos para uma segunda pergunta agora da rua. E realmente, às vezes, ao dormir, eu me sinto um pouco dificultoso, né? A dificuldade. E gostaria, inclusive, até saber o porquê que acontece isso quando você fica altamente meio preocupado, né? Bom, em relação à questão do dormir bem, né? Como eu mencionei anteriormente, dormir bem não tem a ver com a quantidade de horas dormidas. Então, se a pessoa dorme num local com claridade, a claridade é um dos fatores que limita a questão do sono. O ideal é que você durma num local escuro. Se o local onde você dorme não é propício, como, por exemplo, famílias que dormem, né, marido, mulher e um filho dormem entre eles numa cama de casal, aquele pouco espaço, uma série de fatores pode afetar o sono. Luz, local, barulho, principalmente. Então, é difícil definir o que era um dormir bem sem antes você não olhar como que é a vida, né? Exatamente, todos os fatores sociais envolvidos no processo. Desde a localização, questões ambientais, tudo isso. Interessante. E aí, professora, por que alguns têm dificuldade de dormir bem? Eu acho que tem 2 grandes fatores. Um é o sedentarismo da atualidade. Então, para você dormir bem, você tem que ter um gasto energético muito parecido entre o gasto energético físico e o mental. Então, o problema hoje em dia é que a pessoa, ou ela é um trabalhador braçal e trabalha o dia inteiro só com atividades físicas, ou você é um trabalhador altamente sedentário que fica na frente do computador, né? Então, tem que ter aí um balanço entre esses 2 gastos energéticos. Isso vai facilitar a pessoa a, pelo menos, sentir que dormiu melhor. Ela vai ter uma melhor qualidade do sono. E o outro fator é o estresse, né, que as pessoas passam, então as preocupações. E até uma recomendação que nós, da área de sono, sempre damos é o quê? Tente ir para a cama, evite ir para a cama pensando nos problemas, né? Porque aí você deita, você não dorme, aí você acaba com insônia. Será que isso seria possível? É muito difícil, mas a pessoa precisa ter, o que ajuda é ter uma rotina na hora que você vai dormir, a rotina do sono, né? E às vezes é aquelas pessoas que tomam um banho, colocam o pijama, tomam um copo de leite morno, vão lá, ajeitam o travesseirinho. Então acaba sendo uma rotina que vai... Seria interessante
falar então dessa coisa do ambiente do quarto, que o Daniel começa a falar. Então, seria interessante então o quarto só ser para dormir, isso? Isso. O quarto tem que ser isso, tem que ser um local para dormir. Evitar ter computador, né? Televisão e música, eu já não, assim, os pesquisadores da área do sono recomendam você não ter nem televisão e nem rádio. Mas a gente sabe que tem pessoas que se viciaram a isso e não conseguem dormir sem. Então, você também não pode tirar uma TV para uma pessoa que só consegue dormir com aquele som e com aquela luz. Então, aí a pessoa vai ter insônia por conta da falta, né, disso. Mas é ideal que você tenha realmente um quarto que seja bem escuro, ou a luminosidade próxima do que cada um acha bom, né? Porque mais adequado para si. Porque tem gente que precisa de uma luminária ali com uma luzinha, né? Então, a cama confortável, travesseiro, né? Não dormir muitas pessoas no mesmo quarto. Então, tem situações que isso é possível e tem situações que a gente sabe que isso não é possível. Mas ter um bom senso de pensar, será que isso tá adequado para o que eu quero de um bom sono? Interessante. Agora vamos a outra pergunta. Existe uma influência realmente de horário noturno ser melhor ou é mais a questão de quantidade de horas mesmo por pessoa, né, para cada pessoa? Bom, então, Francis, em relação ao horário ou ao período do dia, eu te diria que é o meio termo. Porque não adianta também você dormir somente 4, 3 horas por noite e achar que vai ter um desempenho bom do sono. Da mesma forma, também não vai resolver você dormir 10 horas ao longo do dia. A gente tem o problema dos limitantes sociais, como, por exemplo, quem trabalha à noite. Que é o caso dele, né? É o caso desse entrevistado da rua, ele trabalha à noite. Exatamente. Então, nesses casos, a pessoa precisa estimular o corpo a dormir. Não adianta somente deitar na cama e fechar os olhos, não é o mesmo esquema. Você precisa, por exemplo, quando dorme durante o dia, buscar escurecer ao máximo o local onde dorme, porque você tem que informar ao seu corpo que é hora de dormir. Entendeu? Mas será que seria possível, professora, enganar o corpo e dormir de dia como se fosse de noite? A gente sabe que o mamífero, né, assim, por dizer, o ser humano, ele não consegue dormir, ele não foi feito para dormir de dia. Então, é uma adaptação que nós fazemos, né? Mas você tem algumas técnicas que facilitam isso. Por exemplo, se a pessoa trabalha à noite, as recomendações são quais? Que quando ela saia do trabalho, ela coloque um óculos escuro, para ela receber a menor quantidade de luz possível. Então, ela usa esse óculos escuro, chega em casa e tenta dormir. Mas tem pessoas que não conseguem chegar em casa e dormir. Então, a gente recomenda que o quê? Você não consegue dormir a hora que você chegou de manhã em casa, 8, 9 horas da manhã? Espera até o horário do almoço. Porque, como você até explicou no começo do programa, a diminuição da temperatura facilita o sono. E no horário do almoço, todos nós, cada um num determinado horário, tem uma ligeira queda na temperatura. Que é o horário que as pessoas se sentem um pouco sonolentos e têm vontade de cochilar. Em algumas partes do Brasil é comum a sesta, não é isso? A sesta, isso. As pessoas dormirem após o almoço. Isso. Então, a segunda recomendação seria essa. Tente dormir no horário do almoço. Iniciar o sono no horário do almoço. Então, aí a pessoa começa a dormir e consegue ter, às vezes, 4 horas de sono. E a terceira recomendação é o quê? Tentar cochilar antes do início do trabalho à noite. Porque aí a pessoa consegue ficar mais alerta durante o trabalho e não ficar também tão cansado, não sair na outra, né, de manhã super fatigado. Interessante, né? Isso, é um recurso para a gente sempre falar e levar à comunidade. São informações muito preciosas, essa parte da adaptação do sono, como a professora Eliane coloca. As pessoas que trabalham à noite tentarem dormir um pouquinho antes do trabalho para se relaxar mais, né? Aí o Daniel vai até acrescentar alguma coisa. Outro detalhe agora que a gente está falando sobre essa questão de informar ao corpo que é hora de dormir, é um procedimento que não é usado no Brasil, foi proibido, mas que existe lá fora, que é o uso da melatonina. O corpo produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Inclusive, teve uma época que falaram que isso era o hormônio do rejuvenescimento, que fazia a pessoa viver mais.
Bom, até tem gente que associa o sono à questão do rejuvenescimento, né? Mas é mais associado àquela questão de recuperar o que você gastou durante o dia, né? Então, lá fora se usa muito a melatonina, em cápsulas, justamente para ajudar essa questão de informar ao corpo que é hora de dormir. Por exemplo, o trabalhador noturno, ele vai tomar, quando sair do trabalho, uma cápsula daquela para poder chegar em casa e já ter uma maior vontade de dormir. É porque a dúvida que fica é, o sono durante o dia, mesmo com todas essas adaptações, substitui o sono da noite? Bom, nenhum sono substitui o sono da noite. Mesmo, apesar de a sesta, né, o cochilo da tarde, ser altamente recomendado. Bom, eu gostaria de saber quais são os distúrbios assim, de sono, o que ele causa, esses distúrbios. Nós temos muitos distúrbios do sono, mas assim, os mais comuns de serem encontrados são quais? A insônia, a apneia do sono, que é conhecida como roncar, a narcolepsia, o bruxismo, sonambulismo e a síndrome das pernas inquietas. Então, por exemplo, insônia. Insônia todo mundo conhece. Isso aí, né? É comum do centro urbano. Comum. E muitos brincam, né, que num casal você tem a mulher é insone e o marido ronca. Né? Mas o que acontece? A insônia, ela pode ter 3 tipos de insônia, ou elas podem aparecer de diversos modos, que é o quê? É a dificuldade para iniciar o sono ou para você manter esse sono. Né? Então, você acaba acordando muito cedo, ou aquele sono picado, que você dorme, acorda, tá? A apneia do sono, que é o roncar, é o quê? Você tem uma diminuição ou uma interrupção da sua respiração. Só que isso, como todos os outros distúrbios do sono, fazem com que no dia seguinte você tenha muitos despertares durante a noite. Então você acorda sonolento. No outro dia você está muito sonolento. Fala, dormi muito mal. Tá? A narcolepsia também é as pessoas conhecem como aquele distúrbio de sono que a pessoa está falando e quando vê, dorme. E dorme de repente. De repente, porque ela se sente muito sonolenta durante o dia e ela pode ter alguns lapsos de sono mesmo durante o dia. Tá? O bruxismo é conhecido como ranger os dentes. Pode ser um ranger ou só aquela pressão de você ficar com os dentes... Como se fosse morder alguma coisa, né? Isso, o tempo todo. E aí você começa a ter uma dor, né, nessa região da face. E também você tem que procurar um bom dentista e fazer um tratamento para melhorar isso. Às vezes algumas pessoas utilizam até algumas próteses, né? Umas moldeiras. Isso, são moldes, isso. Para poder diminuir o impacto. Isso, para você não quebrar o dente, mas não trincar o dente, ou você vai lixando, né? E isso acaba interferindo. Outra coisa comum é o sonambulismo, mas é muito comum para crianças, tá? Existem adultos que são sonâmbulos, mas uma porcentagem muito pequena, tá? Mas o sonambulismo não tem nenhum grande problema, né? A pessoa acorda, às vezes levanta, anda, também é chamado de terror noturno. Tem um mito que dizem que não pode acordar a pessoa que é sonâmbula de repente. Porque ela está, dependendo do tipo de sonambulismo, ela pode estar na fase REM, então ela, né, pode achar que aquele sonho virou realidade. Então, mas o correto é deixar realmente a pessoa dormindo e só encaminhá-la para a cama de novo. Ela vai ajudando que a pessoa vai deitar novamente. Interessante. E a síndrome das pernas inquietas são pessoas que ficam movimentando as pernas ou chutando. Também, com isso, ela acaba acordando o tempo todo à noite e também se sente muito sonolenta durante o dia. Então, todos os distúrbios de sono te acabam levando a se sentir muito sonolento. E aí você vai ter outras consequências durante o dia, né? Interessante. Aí, Daniel. Bom, em relação aos distúrbios do sono, né, muita gente se pergunta o que leva a um distúrbio do sono, né? Então, a gente pode ter problemas desde de fatores genéticos que propiciem, como no caso do sonambulismo, ou de uma apneia, ou fatores da própria constituição do canal. Às vezes até as pessoas que têm sobrepeso, né? Sobrepeso é um dos fatores também, questão do nível de estresse. Né? O cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, ele é antagonista da melatonina, então, dependendo do nível de cortisol que você acumulou, você
vai ter problemas também. O próprio estresse do dia a dia, a questão psicológica, uma série de fatores, e eu diria que eles agem quase que de forma igualitária entre eles para propiciar um problema do sono. Interessante. Vamos a outra pergunta, então. Se o sono faz a gente engordar? Bom, Terezinha, dormir emagrece, né? Não como emagreceria durante o dia, onde você está ativa, fazendo exercícios, com a mente ativa. Porém, o corpo, como a gente mencionou anteriormente, ele precisa do sono para recompor as energias gastas durante o dia, para poder consolidar a memória, tudo que você viu e aprendeu durante o dia. Então, essa série de processos gastam a energia. Então, ao contrário do que muita gente diz, para desmistificar um pouco disso, dormir emagrece. E aí, professora? O Daniel já falou corretamente, realmente emagrece. Existem muitos estudos do Instituto do Sono em São Paulo que mostram isso, realmente emagrece. E um bom exemplo que a gente pode pensar são dos trabalhadores em turnos. Que aí, o que acontece? Você vê que uma pessoa que começa a trabalhar em turno, ela fica acordada no horário que ela deveria estar dormindo. E aí o que acontece? Ela acaba se alimentando muito mal, ou por falta de tempo de preparar, ou por comer, por exemplo, na empresa, a feijoada, que seria do horário do almoço, vai ser servida no horário da janta. E isso acaba fazendo muito mal, porque o nosso sistema digestório ele não está adaptado para fazer esse tipo de digestão à noite. Então... E assim, o que eu queria, para poder a gente fechar, qual o grande desafio atual, né, para se conseguir um sono satisfatório na nossa sociedade pós-moderna ou moderna? Como que a gente poderia ter um sono? Qual seria o desafio, né, para ter um sono saudável hoje? Bom, para mim, um dos maiores desafios enfrentados hoje em dia é uma questão cultural. As pessoas não estão cientes da questão da higiene do sono, do que é necessário para ser um bom sono. Muita gente escuta dizer ou lê em algum lugar que o ideal é você dormir 8 horas por noite e isso vai fazer de você um bom dormidor. No entanto, a realidade não nos permite isso. Né? Sejam trabalhadores em turnos ou pessoas que têm uma rotina muito atribulada. Mas existem pequenos detalhes que podem mudar isso, vão fazer a diferença. Como só mudar a questão da iluminação do ambiente, melhorar o local onde dorme. Então existe uma questão cultural muito forte associada ao mau hábito do sono hoje em dia. Então acho que isso é uma coisa que precisa ser difundida e explicada ao máximo hoje em dia. Professora Liliane, qual o desafio? Então, para mim, é as pessoas entenderem que o sono também é importante, né? Continuando a fala do Daniel, então, o que acontece? As pessoas trocam o sono por tudo. Eu tenho que estudar, não vou dormir. Eu tenho que trabalhar, não vou dormir. Nós sabemos que a rotina, né, controla muito tempo da nossa vida, né? Todo mundo precisa ganhar dinheiro, ninguém vive sem o dinheiro, mas as pessoas têm que tentar arranjar um balanço, aí pensar num balanço. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho família, mas eu também preciso descansar, dormir, não só descansar assistindo televisão, preciso deitar e dormir, tá? Para quê? Para garantir aí uma boa saúde do sono, tá? Porque também o que acontece, pessoas que ficam privadas de sono por muito tempo acabam adquirindo algum distúrbio de sono ao longo da vida. Então acho que é isso, é mais a pessoa conseguir enxergar isso. Qual o balanço? O quanto posso dormir para ter uma melhor qualidade de sono e ter uma melhor qualidade de vida. Então, foi muito importante a gente ter conversado hoje aqui sobre a importância do sono, né? E a gente esteve aqui com a professora doutora Liliane Reis Teixeira, pesquisadora da Fiocruz, e o assistente de pesquisa, o biólogo Daniel Valente. Falamos sobre o sono, a importância de um sono de qualidade e que há necessidade de cada pessoa perceber a necessidade sua, pessoal, de sono, e identificar que o sono é restaurador e necessário para a qualidade de vida. Então, agradeço a vocês, a audiência, e até o nosso próximo programa.